Que Deus abençoe o seu dia. Seja muito bem-vindo a mais um momento de quietude, reflexão e encontro com Deus aqui no Café com a Palavra. Em meio a tantos ruídos, compromissos e pressões, este é um convite para desacelerar, respirar fundo e permitir que a palavra do Senhor alcance a sua mente e o seu coração. Onde quer que você esteja agora, que este momento seja separado para Deus. O versículo que nos acompanha hoje está em Romanos capítulo 12, versículo 2, e diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é uma das exortações mais profundas das Escrituras, porque ela toca diretamente na forma como vivemos, pensamos e escolhemos todos os dias. Vivemos em um mundo que constantemente tenta nos moldar. Há um padrão invisível, mas extremamente forte que dita o que é sucesso, o que é fracasso, o que tem valor e o que deve ser descartado. Esse padrão se infiltra nas conversas, nas redes sociais, nos conteúdos que consumimos, nas comparações silenciosas e até nas expectativas que colocamos sobre nós mesmos. Sem perceber, começamos a pensar como o mundo pensa, reagir como o mundo reage e decidir como o mundo decide. Quando o apóstolo Paulo diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, ele está nos alertando sobre um perigo sutil. Amoldar-se não é uma decisão brusca, é um processo gradual. Acontece aos poucos, quase sem que a gente perceba. É quando vamos nos acostumando com aquilo que antes nos incomodava. É quando deixamos de questionar. É quando a fé se torna apenas um aspecto da vida, e não mais o centro dela. O mundo tem um molde. Ele nos ensina a viver pela pressa, pelo medo de ficar para trás, pela comparação constante e pela busca incessante por aprovação. Ele valoriza o ter mais do que o ser. Ele nos convence de que precisamos estar sempre produzindo, conquistando, aparecendo. E quando entramos nesse ritmo, nossa mente se cansa, nosso coração se sobrecarrega e nossa espiritualidade vai sendo deixada de lado. Por isso, Deus nos chama a um caminho diferente. Ele não apenas nos pede para resistir ao mundo, mas nos convida a uma transformação profunda. Paulo diz, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A transformação verdadeira não começa nas atitudes externas, mas na mente. Aquilo que ocupa nossos pensamentos molda nossas escolhas. Aquilo que alimentamos internamente define a forma como reagimos à vida. Uma mente não renovada pela palavra de Deus se torna vulnerável. Ela absorve ansiedade, medo, culpa excessiva e insegurança. Ela se compara constantemente. Ela vive preocupada com o amanhã. Ela se sente insuficiente. Já uma mente renovada aprende a descansar. Aprende a confiar. Aprende a esperar. Aprende a discernir o que vem de Deus e o que vem do mundo. Renovar a mente não é negar a realidade, mas enxergá-la sob a perspectiva de Deus. É substituir mentiras por verdades. É trocar pensamentos de derrota por promessas de esperança. É lembrar todos os dias quem Deus é e quem nós somos nele. E essa renovação não acontece de uma vez só, ela é diária. Assim como o corpo precisa de alimento todos os dias, a mente espiritual precisa ser nutrida constantemente pela palavra. É por isso que o devocional diário é tão importante. Ele não é um ritual vazio, mas um realinhamento interior. Quando começamos o dia com Deus, escolhemos conscientemente não viver no automático. Escolhemos não permitir que o mundo dite o tom do nosso dia. Escolhemos colocar Deus no centro dos nossos pensamentos antes que as pressões cheguem. O texto de Romanos continua dizendo que, ao renovar a mente, nos tornamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso revela algo muito precioso. A vontade de Deus não é algo distante, confuso ou inalcançável. Ela pode ser experimentada, ela pode ser vivida, ela pode ser comprovada no dia a dia. Muitas pessoas dizem querer a vontade de Deus, mas não querem passar pelo processo de transformação. Querem direção sem mudança, querem respostas sem renúncia, querem bênçãos sem alinhamento, mas a vontade de Deus se revela de forma clara a uma mente que está sendo moldada pela palavra. E não pelo mundo. A vontade de Deus é boa mesmo quando não entendemos completamente. Ela é boa porque vem de um Pai que nos ama e que vê o que nós não vemos. Mesmo quando envolve espera, silêncio ou caminhos inesperados, ela continua sendo boa. Ela nos protege de escolhas que parecem atraentes, mas que trariam dor no futuro. A vontade de Deus também é agradável. Ela traz paz ao coração. Ela traz descanso interior. Mesmo em meio às lutas, há uma segurança profunda quando sabemos que estamos caminhando no centro da vontade de Deus. Não significa ausência de problemas, mas presença de propósito. E a vontade de Deus é perfeita. Nada falta, nada sobra. Tudo coopera para o nosso crescimento espiritual. Mesmo as dores, quando colocadas nas mãos de Deus, se transformam em aprendizado.
Mesmo os atrasos se tornam preparação. Mesmo as perdas se tornam sementes de maturidade. Esse versículo nos convida hoje a uma reflexão sincera. Quem tem moldado a sua mente? O que tem ocupado os seus pensamentos com mais frequência? Quais vozes você tem ouvido com mais atenção? Talvez seja tempo de rever hábitos, conteúdos, conversas e até prioridades. Não por legalismo, mas por cuidado com o coração. Deus deseja renovar a sua mente. Ele deseja libertar você de padrões que te aprisionam, de pensamentos que te limitam e de pesos que você não foi chamado para carregar. Ele deseja conduzir você a uma vida alinhada. Com a sua vontade, uma vida mais leve, mais consciente e mais cheia de propósito. Agora permita-se um instante de silêncio, respire fundo. Apresente sua mente a Deus, tudo aquilo que tem te preocupado. Confundido ou desgastado, entregue ao Senhor. Ele cuida de você. Ele se importa com os seus pensamentos. Ele deseja transformar a forma como você enxerga a vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti a nossa mente. Reconhecemos que muitas vezes permitimos que o mundo nos molde sem perceber. Perdoa-nos quando nos afastamos da Tua verdade. Renova o nosso entendimento pela Tua palavra. Substitui pensamentos de medo por confiança, de ansiedade por paz, de dúvida por fé. Ensina-nos a viver segundo a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Que a nossa mente seja um lugar onde o Teu Espírito tenha liberdade para agir. Em nome de Jesus, amém. Que essa palavra acompanhe você ao longo deste dia. Que suas decisões sejam guiadas por uma mente renovada e por um coração sensível à voz de Deus. Obrigado por compartilhar esse momento no Café com a Palavra. Que o Senhor te guarde e te conduza. Até amanhã.